morte de Clériston Pereira da Cunha. Ele foi preso dentro do Senado no dia 8 de janeiro e estava detido desde então. O réu tinha 46 anos, passou mal após um banho de sol. O advogado dele chegou a dizer ao STF em abril que a manutenção da prisão poderia ser uma sentença de morte, já que Clériston tinha sequelas da Covid-19. Ele recebia remédios controlados para diabetes e hipertensão e era acompanhado por uma equipe médica. No plenário do Senado, parlamentares fizeram um minuto de silêncio em homenagem solicitada pelo senador Eduardo Gerão, da oposição, e concedida pelo senador Jorge Sef, que presidia a sessão no momento e é aliado de Jair Bolsonaro. É a mão de autoridades importantes sendo suja de sangue. Como a gente sabe, isso é muito triste, mancha a bandeira nacional, e eu acho que esse brasileiro, pelo desrespeito que tiveram a legislação do país, as autoridades máximas que não obedeceram à Constituição do Brasil, né, dentro do devido processo legal, acesso aos autos, ao advogado, nós tivemos uma vítima, a primeira vítima fatal. Eu acho que, no mínimo, caberia, se o senhor permitir, um minuto de silêncio para a gente... em relação a essa vítima, esse brasileiro. Senador Gerão, concedido um minuto de silêncio. Quem puder se colocar de pé em homenagem a esse brasileiro que perdeu a vida dentro da prisão, mesmo com voto e decisão do Ministério Público Federal de soltá-lo. Um minuto de silêncio concedido. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Biratan Sanderson, cobrou formalmente explicações sobre a morte de Clériston. Laudo médico atestava que ele tinha risco de morte, réu primário, sem individualização de conduta, publicou o deputado no X, o antigo Twitter. Outra declaração dele: alguém terá que ser responsabilizado. Em setembro, a Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido da defesa e defendeu a liberdade provisória de Clériston mediante medidas cautelares. O relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, não chegou a avaliar o caso. Para comentar essa e outras notícias, eu chamo Josias de Souza e Thales Faria, ambos diretamente de Brasília. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Thales. Gostei de ver o Sakamoto apresentando, hein, Thales? Porque aí vem de terno, né? Também, se eu soubesse, teria botado um paletó aqui. A gente tem que estar mais na estica, né? Para dar aquela enganada, né? Quando está no quadro do meio, né? Bom dia, Thales. Tudo bem? Bom dia, Sakamoto. Josias, esse é o Sakamoto, sempre humilhando a gente em beleza, em participação, distinção. Tudo. É isso mesmo. Bem, bom dia aos senhores, né? Gente, acho que a primeira notícia, a abertura, é a morte, né, do Clériston, né, do homem que estava preso, né, após ser detido no 8 de janeiro, estava nas dependências do Senado. Josias, começando por ti, né, a oposição ao governo Lula no Senado Federal não esperou nem o corpo esfriar, né, fizeram usar essa morte para atacar tanto o STF quanto todo o processo do 8 de janeiro, né? Em primeiro lugar, é preciso tratar esse personagem que morreu na cadeia com o respeito que o bolsonarismo lhe sonega, né? E, segundo, é preciso realçar que o Alexandre de Moraes, que é o relator desses inquéritos sobre o 8 de janeiro, ele se apressou em cobrar da direção da penitenciária da Papuda informações detalhadas sobre a morte desse preso, né, o Clériston Pereira da Cunha, que é preciso lembrar que foi preso em flagrante no dia do quebra-quebra, nas sedes dos três poderes em Brasília. Agora, ele precisa ir além do pedido de explicações, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes precisa ser um pouco mais rigoroso consigo mesmo. Além de cobrar, ele precisa fornecer explicações. No Brasil, 4 em cada 10 presos dormem na cadeia sem uma sentença condenatória. São os chamados presos provisórios. É gente muito preta, muito parda e muito pobre. Gente que mofa, morre nos fundões do sistema prisional sem ser notada. Esse caso do Clériston, que morreu na Papuda, é diferente. Ele é um réu por tentativa de golpe, é julgado na ribalta do Supremo Tribunal Federal e dispõe de dinheiro para a defesa. O advogado
Bruno Azevedo de Souza, diz que alertou o Supremo para a precariedade da saúde do seu cliente, que estava às voltas com pressão alta, diabetes, alguns resquícios de uma Covid, e diz ter requerido habeas corpus 8 vezes. Em setembro, a Procuradoria, como você realçou, Sakamoto, concordou com esse pedido da defesa. Concluída a investigação, a Procuradoria achou que seria razoável aceitar o pedido de libertação do réu, com alguns procedimentos acautelatórios, uma tornozeleira, vai ficar preso, detido em prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes podia ter deferido esse pedido, também poderia ter negado a pretensão do preso, requisitando ali uma perícia médica independente, mas o ministro optou pela única alternativa que parece inadmissível nesse caso. Ele se absteve de decidir sobre o pedido que foi referendado pela Procuradoria. Pode ter sido negligência, pode ter sido mera displicência, seja como for, esse mal súbito que levou à morte um preso do 8 de janeiro, durante um banho de sol na cadeia, pede também do ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo, meia dúzia de explicações. E como seria previsível, o bolsonarismo canibaliza o cadáver de um preso, num ritual de proselitismo ideológico. Mesmo quem não entende de política enxerga essa politicagem. Em matéria de segurança de presos, o bolsonarismo precisaria pegar em armas pelos direitos humanos dos pretos e pobres que morrem à míngua nos fundões do sistema carcerário, para começar a ser levado a sério. Um bolsonarista dizer no plenário do Senado que autoridades estão sujando as mãos, a primeira autoridade a sujar as mãos, ainda como presidente da República, foi o Bolsonaro, quando insuflou essa tentativa de golpe que culminou no 8 de janeiro. Então, esses personagens não merecem ser levados a sério. Agora, o Alexandre de Moraes deve meia dúzia de explicações.